Vamos ser sinceros, o Vasco está uma lesão do Verratti de entrar em desespero, né? Vasco 3, Sport 1, levando em consideração que o Vasco fez 4 gols nessa partida. Baita partida do Vasco não, né? Pelo amor de Deus. Não posso falar isso. Quase cometi um crime. Pelo amor de Deus. Cara, o Vasco... Vou ser bem curto aqui para passar para os meus amigos, mas o Vasco não fez uma partida boa contra o Sport dentro de casa. O fraco Sport. Deveria ter se imposto mais, talvez, né? Assim, enfim. Passar palavras para os meus amigos. Vitor, o que você achou desse Vasco 3, Sport 1? Vamos lá. Um jogo que eu assisti completo, tá? O único jogo dos cariocas que eu não vi foi o do Fluminense. E, assim, o Vasco apresentou mais uma vez um futebol que depende exclusivamente do seu atacante, porque se ele não fizer gols, o Vasco não consegue pontuar. A realidade é essa. O time dominado pelo Sport, tá? A reta final do primeiro tempo assim, é constrangedora. Os gols do Vasco saem em momentos que o Sport estava melhor no jogo. Estava bem melhor no jogo. A gente vai falar daqui a pouco do lance polêmico do segundo gol. Mas, assim, cara, mais uma atuação ruim. Só que eu tava conversando com uns amigos meus vascaínos e eles estavam falando assim, cara, eu não me importo de jogar mal. Quero pontuar. Esse negócio de jogar bem é para Flamengo, Inter, Palmeiras, Botafogo. É para quem vai brigar lá em cima. E a meta do Vasco está muito clara. São 45 pontos. A meta do Vasco é essa. Então, é importante. Você vence mais um adversário direto, que é o Sport. O Vasco já teve 2 jogos contra adversários diretos, 2 em casa, venceu, Santos e Sport, e tomou um atropelo do Corinthians, que assim, normal, derrota que está na conta, apesar da atuação também ter sido bem constrangedora. Mas é um Vasco muito frágil, que consegue vencer o Sport, que teve um jogo coletivo muito melhor que o Vasco, muito melhor que o do Vasco, e não venceu porque o Sport, infelizmente, não tem um Verratti no ataque, né? Que chega a 2 bolas, o cara faz 2 gols, que é um dos melhores cabeceadores do planeta, tá? Do planeta inteiro. Então, assim, mais uma vez na individualidade, mais uma vez para uma vitória que vai adiar a demissão, porque eu acho que é questão de tempo. Em algum momento o Carille vai ser demitido, porque em algum momento o Verratti não vai entregar esses gols. E o Vasco vai perder os jogos. Então, uma atuação fraca, de um time fraco, de um time limitado, mas uma vitória extremamente importante. Mais 3 pontos na conta. E agora faltam 39 para o Vasco chegar aos 45. Se eu não me engano, Vitor, me corrijam se eu estiver errado, mas o Verratti teve 2 chances e cravou as 2. Perfeito. 100% Foi de exatamente isso. aproveitamento. Exato. Pô, ele é bizarro, moleque. Ele é muito bizarro. Mas é isso, cara. O Vasco, ele tem um plano de jogo muito claro. Cruza pro Verratti e reza. E ele tem entregado. Mas agora, não dá para ser completamente dependente disso. E você, Matheus, o que você achou desse Vasco 3 e Sport 1? Cara, assisti muito pouco, mas o pouco que eu vi, assim, era uma parte que o Sport estava melhor no jogo, então também não posso usar muitos parâmetros, mas, cara, eu confesso que tá me surpreendendo bem, assim, em termos de resultado, esse desempenho do Vasco, porque o desempenho que eu vejo até no jogo contra o Porto Cabejo, o próprio jogo contra o Santos e tal, que foram jogos que eu assisti mais, é muito pouco, então conseguir já 6 pontos em 3 jogos, em 9 possíveis, né? Eu acho que até me surpreende, assim, pro que foi o Vasco até aqui. Lógico que são jogos contra Santos e Sport dentro de casa, então são jogos que o Vasco tem extremamente condições de fazer 6 pontos e tal, mas pelo que apresenta, me surpreende um pouco, assim. Mas, cara, é um time limitado pra caramba, assim, mal treinado, no caso, na minha opinião, porque o maior limitado desse time para mim é o Carille. Acho que o elenco, assim, o 11, como eu falo aqui direto, não é tão ruim assim. Mas, cara, talvez o Vitor tenha trazido um ponto aí que é importante, porque a gente sempre exige de todos os times, né, jogar bem, mas é quase impossível os 20 times do campeonato jogarem bem. Então, às vezes o que o torcedor não quer não é jogar bem, é sim pontuar e tal.
E se o torcedor está satisfeito dessa forma, beleza. Não é a minha filosofia, não é o que eu gosto. Se eu fosse o Pedrinho, não estaria feliz, não estaria satisfeito. Mas é um ponto a trazer assim, para o debate e é até interessante a gente debater, porque talvez o torcedor não esteja ligando muito para o desempenho e sim para a pontuação. Mas não condiz muito, porque quando o Vasco ganha de 1-0 do Porto Cabejo, o Carille sai xingado, sai vaiado, então depende de como são esses 3 pontos e contra quem são esses 3 pontos, eu acho, porque o Vasco contra o Porto Cabejo tem um resultado que pode-se dizer que é abaixo do esperado, assim, né? Todo mundo esperava que o Vasco fosse ter um placar mais largo e tal, consegue uma vitória magra, mas consegue os 3 pontos. E aí é a relação de sempre, desempenho contra resultado e tal. Eu sempre prezo pelo desempenho, sempre foi minha teoria, assim, mas realmente quando você tem um time um pouco mais limitado que os outros, um orçamento um pouco mais abaixo dos outros, pode ser um contraponto aí, sim, e trabalhar um pouquinho mais em cima do resultado. Eu não gosto, mas talvez o torcedor esteja um pouquinho satisfeito com isso, um pouco contente com isso. Cara, você falou do Carille. Inclusive, na live passada, se eu não me engano, eu não lembro se foi nas 4. Falou que provavelmente a gente deu até o Flamengo e Vasco, né? De sábado, para ele cair. Cara, e parece que mesmo ele ganhando e jogando mal, eu acho que eles vão bancar o Carille, cara. Assim, dá para ver que a torcida vaiou, inclusive você falou que a torcida vaiou no 1-0 lá, mesmo ganhando. Eu acho que a torcida não vai comprar muito isso, mas eu acho que a diretoria vai, tipo, ficar satisfeita ali. Ah, tá ganhando. Vai falar? Vai te falar. Então, eu acho que contra o Flamengo ele chega com certeza, mas ele tem um jogo agora no meio de semana que é um jogo complicado amanhã. Ceará e Vasco fora. O Ceará é arrumado, talvez mais arrumado, mais bem treinado do que esse Vasco. E eu não duvido o Ceará ganhar de 3-0, não duvido mesmo. Não seria surpreendente em nada para mim. Assim, acho o Ceará bastante melhor treinado do que o Vasco. Mas, óbvio, o Vasco pode ganhar, é uma camisa grande e tal. Só que eu acho que contra o Flamengo, independente do resultado de amanhã, se não for uma goleada absurda, ele chega, com certeza. E aí, como vai ser esse jogo contra o Flamengo, eu não sei. Mas se o Flamengo aplicar uma goleada, acho que fica sustentável também de novo, né? Já cai tudo por terra porque o torcedor é passional. E um resultado muito ruim, acho que muda tudo de novo. Cara, inclusive, calendário apertado, né? O Vasco já joga amanhã novamente. E torcedor vascaíno, se preparem para ver Lloyd Augusto titular amanhã. Se preparem. Essa escalação de amanhã vai ser uma loucura. Se com o time descansado contra o Corinthians ele fez aquilo lá, amanhã, filho, amanhã eu não quero nem ver, vai ser loucura. Mas, enfim, Igor Concolato, o que você achou desse jogo? Primeiramente, aqui agradecer ao Vasco e ao professor Carille, né? Porque sábado era aniversário do meu avô, que é vascaíno, estava com ele assistindo o jogo, e deram de presente para o meu querido avô esta vitória. Meu avô acha o Verratti, após o Romário, o melhor atacante dentro da área que o Vasco teve. Então, enfim, meu avô tem 80 e blau de anos, gente, vamos relevar. Mas enfim, mas tu Parabéns botar na para ponta ele, do lápis inclusive. aí, eu não sei não, hein? Se não é. Se a gente. Enfim, vamos lá. Cara, eu não gostei do jogo do Vasco mais uma vez, mas eu queria destacar que um presidente, né, um time que traz o Fábio Carille, não tá esperando jogar bem, né? Assim, muito menos jogar bonito. Até no auge, no único ano, assim, vai, que o Carille teve de bom, que foi o brasileiro de 2017 com o Corinthians não jogava bonito, né? Era um time muito eficiente, era um time que tinha o Ju numa fase iluminada, uma defesa muito boa, muito boa. Mas assim, não era um time que jogava bonito, nunca foi. E se você contratou o Carille esperando jogar bem, jogar bonito, é loucura total. E, cara, e assim, a temporada do Vasco, né? Obviamente era no estadual, é, é ok, assim, ganhou os jogos que tinha que ganhar, perdeu o jogo que podia perder pro Corinthians lá e tal, que mesmo com o time titular, assim, acho que qualquer um time que vai lá na Neoquímica Arena é muito difícil jogar lá e uma derrota não é absurdo sob nenhuma hipótese para nenhum time. Então, assim, mas realmente o desempenho deixa muito a desejar.
E assim, eu fiquei um pouco assustado até com a pressão do Sport no primeiro tempo, porque esperavam pelo menos um pouco mais de controle do Vasco. Obviamente, eu não espero que o Vasco crie 8, 5, 10 chances de gol por jogo, mas que pelo menos controlasse a bola. Eu imaginava um Vasco tentando achar espaço na defesa do Sport e não conseguindo por incapacidade. Mas na verdade foi o Sport que controlou o jogo praticamente todo no primeiro tempo. Era bola cruzada na área, era finalização de longe, era chegada com perigo o tempo todo. E o gol do Sport parecia ser uma questão de tempo. Até que numa bola parada o Verratti acha 1-0, logo depois acha o 2-0. É, normal, né? Com duas bolas de bolas aéreas. E assim, aí o jogo muda completamente, tal, mas no segundo tempo o Vasco sofre até um pouco menos, na minha opinião. E, cara, é isso, o desempenho realmente, se eu fosse torcedor vascaíno, eu já estaria conformado que vai ser esse. Não consigo ver. Eu acho esse time bem limitado, o cara ele é bem limitado, não consigo ver mais do que isso. Eu acho que vai ser isso. É muito que eu falei, né, lá da questão da seleção brasileira com o Dorival. Cara, eu já tinha me conformado que o futebol vai ser isso. Não vai encaixar, não vai jogar mais, não vai melhorar, vai ser isso. E com isso, alguns jogos você vai ganhar, como o Vasco vem ganhando. Alguns jogos você vai perder, alguns jogos você vai ser goleado, alguns jogos vai empatar, que aí é futebol. Mas esperar que o Vasco jogue mais ou melhor do que isso, eu acho muito difícil que aconteça pelo elenco e pelo treinador. Agora é uma sequência difícil, né? Essa semana. Ceará, Flamengo e Lanús pela Sul-Americana. Então, enfim, como eu falei, o Vasco ganhou os jogos que tinha que ganhar, ganhou do Santos, ganhou do Porto Cabedelo, ganhou agora do Sport. Beleza, respirou, porque se tropeça em um ou dois jogos desse, provavelmente o Carille não ia ter mais, não iria chegar. A gente falou né, na live da semana passada que se não ganhasse do Porto Cabedelo, depois de ter poupado o time contra o Corinthians, para entrar com o time titular contra o Porto Cabedelo, jogar do jeito que jogou, e se não ganhasse, ele já chegaria muito pressionado para o jogo contra o Sport. E aí, sem ter ganho na Sul-Americana, com um ambiente totalmente ao contrário, só Deus sabe como seria essa partida contra o Sport. Já não foi boa depois da vitória, imagina se não tivesse ganho. E aí, muito provavelmente, ele não chegaria para o Clássico contra o Flamengo. Agora, acho que vai chegar. E tô muito curioso para. E acho que passa, tá? Eu acho que mesmo perdendo pro Flamengo, eu acho que ele vai pro jogo contra o Lanús. Mas acho que esses 3 jogos são muito importantes, assim. Eu acho que se perder os 3 jogos, o que é normal, entre aspas, né? Se perde pro Ceará lá, perde o Clássico pro Flamengo e perde pro Lanús na Sul-Americana, na Argentina, não sei se o Carille continua, não sei o nível de confiança que essa diretoria tem no Carille, tendo em vista que foi uma diretoria que saiu chutando um monte de nomes para treinador do Vasco, ou seja, claramente não tem uma filosofia, foi no que deu, foi no que estava no mercado e era mais acessível, tanto financeiramente quanto, enfim, de peso mesmo. E é isso, eu acho que agora essa sequência dos 3 próximos jogos do Vasco vão ser muito importantes para a sequência do Carille.